Olá! A 13ª edição da Semana da Imagem da Unicinos acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no campus da Universidade em São Leopoldo. Por isso, o Conexão em Pauta de hoje é especial e se dedica a falar sobre o evento. Você vai acompanhar os destaques da edição de 2015, que tem como tema Memórias das Imagens, Imagens da Memória. Para isso, recebemos o organizador do evento, João Ladeira, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos, Tiago Lopes, professor dos cursos de comunicação da universidade, e Ricardo Machado, jornalista e mestre em comunicação. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão em Pauta. Na próxima semana será realizada mais uma Semana da Imagem da Unicinos. O evento, que está na 13ª edição, é organizado com a intenção de compreender as características da cultura visual na sociedade contemporânea. Isso mesmo, Joyce. E a gente começa querendo saber como foi a escolha do tema dessa edição, professor João. Olá, obrigado a todos. Enfim, a escolha do tema tem a ver com uma série de problemas de pesquisa que interessam muito para a gente. Enfim, a gente escolheu um nome que eu acho que ficou bem bacana, enfim, Memórias das Imagens, Imagens das Memórias, enfim, e isso tem muito a ver com o que a gente quer fazer, enfim, com o que a gente trabalha, a gente pesquisa. Os meios de comunicação, eles têm uma memória, assim, a gente tem uma memória, enfim, a gente lembra das coisas, esquece de algumas, eu acho que algumas coisas são importantes lembrar, outras são essenciais esquecer, mas não é só a gente que lembra de coisas ou esquece de coisas ou que tem uma memória. As técnicas, as máquinas, elas também, de uma certa maneira, têm um background, tem alguma coisa que está atrás delas. Por exemplo, você abre o YouTube e o YouTube faz toda a força para parecer uma televisão. E não é uma televisão, mas tem alguma coisa que quer trazer de volta algo que está guardado e perdido naquele negócio que já se foi. Você pega um telefone celular, ele parece um telefone, mas ele não é. Eu uso meu telefone para muitas coisas, não sei o que o Ricardo e o Thiago... Acho que a maioria usa muito mais para outras coisas do que para ligar, exatamente. Ele é um computador, que tem um programinha lá que simula um teclado, mas ele faz questão de lembrar para você que aquilo, em algum momento, deveria ser um telefone, é uma memória. Enfim, é isso que interessa para a gente, de uma certa maneira, e por isso que esse tema é caro para nós, enfim. Bacana. E, professor Tiago, na sua opinião, por que é tão importante, então, por que é essencial que o tema memória seja estudado? Bom, acho que o João já começou a introduzir o assunto, né? Acho que de uma perspectiva mais contemporânea, assim, todas as mídias digitais são, de alguma forma, baseadas em bancos de dados, e bancos de dados, né, é um tipo de memória, né? A gente pode fazer essa analogia, e, de certa forma, o que a gente vivencia, né, no nosso cotidiano é a atualização dessa memória, dessa grande memória digital, sendo atualizada em diferentes tipos de interface, né, o tempo todo, né? Então, quer dizer, qual é o impacto, né, qual é o efeito, enfim, a importância desses bancos de dados na nossa vida, né, já que a gente passa o tempo todo em contato com eles, né? Essa seria uma das questões, né? Eu acho que uma outra questão que é interessante também para a gente pensar a dimensão da memória é de uma perspectiva histórica também, né? Que é até uma dimensão até bem óbvia, assim, né? De pensar, quer dizer, hoje em dia tem uma profusão de novos formatos audiovisuais, né? Tem todo um encantamento, né? E um discurso, assim, de super novidade com tudo. Né? A gente vê isso na internet todos os dias, né? Videoclipes interativos, agora no YouTube tem aqueles vídeos de 360 graus, a televisão mesmo, né? se remodela o tempo todo, né? Tem agora esses programas com segunda tela do celular, e, bom, enfim, né? Hoje mesmo eu vi só um parênteses, tem uma novela que vai estrear aí que eles vão usar o jogo de câmeras, né? De captação das cenas, as câmeras vão ficar escondidas, né? E os atores vão atuar muitas vezes sem saber de que lado está vindo, né, a captação, né, um modelo inspirado nos programas de reality, né? Então, quer dizer, a gente tem toda uma contaminação entre as mídias e um discurso de novidade o tempo todo. Só que para o pesquisador que pesquisa as imagens, né, eu acho que é fundamental perceber que isso que é tido hoje como novidade, na verdade, são recuperações de desejos e de experiências que já aconteceram, né, em outras épocas, em outros contextos, né? Muitas vezes em contextos pré-audiovisuais a gente já tinha experiências, né, que hoje estão sendo recuperadas pelos novos dispositivos e aparatos, né? Então acho que essa seria uma segunda dimensão, né, para pensar a memória das imagens e tal. Né? Acho que teriam outras, né, Ricardo, talvez. E aí, Ricardo, você compartilha da mesma opinião do professor Tiago? Sim, exatamente. Quando o Tiago começou a falar da memória, assim como recuperação do processo histórico, a gente às vezes tende a pensar a memória a partir
da ideia da digitalização, da informática, mas na pré-história. A pré-história, quando não existia essa memória, assim, quando começa a escrita e que começa a história, se a gente for pensar em termos históricos mesmo, com perdão da redundância. E aí, ao longo desses 5, 6 mil anos, assim, vão se desenvolvendo inúmeras maneiras de produzir memória sobre as imagens e sobre nós mesmos, assim. Em última medida, as palavras são imagens também, que a gente transforma em signos vocabulários, enfim. E o que ocorre? Na minha pesquisa, eu trato bastante da técnica, assim, eu fico pensando... É interessante que eu vou participar da Semana da Imagem, mas o paradoxo é que a minha pesquisa se debruça por aquilo que não é audiovisual, que é a técnica. Eu vou tentar entender as imagens a partir da constituição técnica. E daqui a pouco a gente vai querer saber mais detalhes também da tua pesquisa, exatamente. E recuperando o que o Thiago acabou de dizer, essa outra forma de captar a telenovela, também são técnicas assim que produzem imagens de maneiras diferentes e que são importantes para a gente conseguir compreender esses processos audiovisuais de construção da imagem, sobretudo quando a gente está inserido num contexto em que as crianças são alfabetizadas primeiro pelas imagens do que pela alfabetização mais formal. Basta ver quando a gente vê uma criança de 1, 2 aninhos mexendo com absoluta naturalidade num telefone ou num tablet. Daí a importância da gente estudar as imagens e tentar entender elas a partir da memória, que é o eixo por onde a Semana da Imagem vai se desdobrar nos 3 dias de evento. Professor João, a memória é um tema que perpassa as pesquisas do PPG em comunicação aqui da Unicinos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida. Tem muitas pesquisas que se orientam por essa preocupação, essa coisa que eu citei do lembrar, do esquecer, enfim. Mas para a gente em específico, da linha que a gente faz parte, que nós 3 fazemos parte, os professores também que eu tenho o prazer de compartilhar em minha vida profissional e que também trabalharam na organização do evento, para a gente em específico isso é, assim, mais do que importante, em grande medida. A gente tem que entender de uma certa, ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo com essas máquinas, enfim, que de uma certa maneira estão ao nosso redor o tempo todo, enfim, elas têm alguma coisa que elas fazem com a gente. Tem coisas que elas obrigam a gente a fazer, tem imagens que elas criam para a gente, tem coisas que elas empurram goela abaixo, tem coisas que nós fazemos com elas, enfim, isso está vivo, está presente, não dá para deixar isso embaixo do tapete como se fosse uma coisa que a gente usa, enfim, porque é legal ou porque é interessante. Tem que abrir o troço e ver como é que ele funciona dentro, assim. Tem a pesquisa do Gustavo Fischer, né, também, da linha, né, que eu acho também interessante, porque é uma outra também, ela aponta para uma outra dimensão das memórias, né? Até não é nem tanto, acho que a memória das imagens, ou é também, mas também a imagem da memória, né, porque a pesquisa dele é sobre sites que fazem o registro de sites que já foram extintos, vamos dizer assim, né? Então, ele trabalha com esses locais que são uma espécie de cemitério da internet, assim, né? Porque a internet é um lugar de esquecimento também, acima de tudo, um lugar efêmero, né? E há várias iniciativas, né, ao redor do mundo que fazem esse registro, tentam manter os sites que já, enfim, foram extintos, trazer de novo, enfim. E aí é uma enunciação interessante, né, desses lugares para a gente pensar a própria memória, né, das mídias digitais, né, representações da memória que comparecem nesses lugares e que também são fundamentais para a gente pensar. Tá certo. Bom, no próximo bloco tem mais Semana da Imagem aqui no Conexão em Pauta. É um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão em Pauta e o programa de hoje se dedica a falar sobre a Semana da Imagem. O evento, que será realizado entre os dias 17 e 19 de agosto, reúne professores, pesquisadores e estudantes de comunicação no campus da Unicinos em São Leopoldo. E vai contar com palestras que abordam as novas mídias, com atenção especial para aplicativos móveis, plataformas para acesso de conteúdo na internet, entre outros. Bom, Ricardo, a sua apresentação então abre a Semana da Imagem no dia 17. Você vai falar sobre a pesquisa Memória Materializada pela Arquitetura de Informação, Controle e Audiovisualidades e Interfaces Digitais. Então conta pra gente de onde surgiu o estímulo, né, para pesquisar sobre esse tema. Bem, como eu havia comentado no bloco anterior, o interesse da minha pesquisa surgiu a partir daquilo que é invisível do audiovisual, que é um pouco a caixa preta, assim, de como que se faz audiovisualidades contemporaneamente. E aí eu peguei um objeto de pesquisa que eu tinha bastante familiaridade, porque eu
trabalhei como web writer durante um tempo aqui na Unicinos e conhecia tecnicamente como era construído um site e tentei entender mais ou menos como isso funcionava, entender a agenda, de onde que vinha isso, assim. E é interessante que por mais visual que os sites sejam, eles ainda são fundamentados na palavra, assim, na escrita. Eles são construídos por uma linguagem de programação, digamos assim, para ficar mais simples, que se chama HTML, que é totalmente construído em texto, e isso permite com que os mecanismos de busca encontrem esses sites, como o Google, o Bing, o Yahoo, e, por outro lado, permite com que todos os nossos movimentos na internet sejam mapeados e monitorados. Qual que é a implicação mais óbvia disso? Bom, que todos esses dados que a gente gera criam uma memória de bilhões de pessoas, né? A gente está tratando assim, de quase metade do planeta, que as grandes corporações pegam toda essa memória que a gente produz, esse trabalho imaterial da gente, e vendem essas informações para outras corporações. Não é à toa que as maiores corporações da atualidade é o grupo do GAFA, que é o Google, Amazon, Facebook e Apple, que, para além de toda a genialidade dos produtos que eles geram, a partir da memória que a gente oferece para eles, também essa riqueza vem desse nosso trabalho e dessa memória que a gente produz quando a gente navega na internet. Muito bacana. Bom, professor, depois da palestra do Ricardo, que vai abrir aí o evento, a gente também vai ter a palestra Tendência Espectral do Audiovisual Contemporâneo no YouTube. Qual contribuição, então, o palestrante vai trazer com essa apresentação? É o trabalho do Michael. Eu acho muito legal o trabalho dele, enfim, em grande parte que ele fala sobre o YouTube, que é um negócio que todo mundo gosta, entende, enfim, quem nunca brincou no YouTube que atira a primeira pedra. E o Michael faz um negócio que é muito interessante, porque é o seguinte, enfim, o YouTube é um negócio muito curioso. Você vê aquele monte de vídeo que às vezes você não consegue entender bem o que é. Aquilo é um programa de televisão, aquilo é um filme, aquilo é alguma coisa que lembra uma série de coisas que nós já vimos, mas não fica muito claro o que está rolando ali. Por exemplo, quando você pega um filme, quando você constrói um filme que é um pedaço de alguma coisa que alguém fez, aí você cola isso com outra coisa. Você monta um trailer da série que você mais gosta, que não estreou ainda, e você pega pedaços de vários momentos que aqueles atores que vão estar naquele filme, enfim, que não existe ainda, elas atuaram, você junta aquilo com uma música, monta e cria alguma coisa. Isso é o quê? Isso é um trailer de verdade? Isso é uma paródia? Isso é um troço muito esquisito, porque é meio como se fosse um fantasma. É um troço que não existe ainda. É algo que particularmente me agrada, quando a gente não consegue enquadrar realmente o que é aquilo. Me agrada essa questão. Ué. Bom, professor, a gente também tem depois a palestra do professor Fabrício Tarouca, coordenador do curso de design aqui da universidade, falando sobre a metrópole nas telas dos aplicativos. Esse é um tema ainda novo, né, professor João? O que a gente pode falar sobre isso? É um tema novo, mas é engraçado, porque ele está presente na vida de todo mundo. Qual de vocês aqui pegou táxi recentemente estendendo a mão, assim? Eu não conheço mais ninguém que faça isso. Você usa o 99 táxi. Tem aplicativos já para chamar táxi. Pois é, para fazer um monte de coisa. E aí, tudo que você faz na cidade, enfim, se você tem que encontrar alguém em algum lugar, por exemplo, se você vai procurar um lugar que você nunca foi na vida, o que você faz? Você abre um aplicativo para ver, enfim, como é que chega, como é que faz, como é que é. Você vai em um site de informação para saber qual é a avaliação que as pessoas deram para aquele restaurante que você quer ir e por aí vai. Você tem uma série de coisas que acontecem na sua vida que são mediadas por essas interfaces. Enfim, você usa elas o tempo todo. Isso é Essa apresentação tem uma influência também da tese de doutorado, né, professor Tiago, do professor Fabrício. Inclusive, você teve na banca também. Gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso? Não, eu acho que é um tema super, enfim, aquecido, assim, né, para a gente pensar em termos de como essas aplicações elas acabam transformando o nosso imaginário sobre as cidades, né, porque acaba emergindo, dos nossos usos dessas aplicações, acaba emergindo uma outra cidade, que é diferente de uma cidade esses aplicativos, né? Quer dizer, hoje em dia, né, a gente pode ir para uma cidade que a gente não conheça, né? Tá visitando como um turista e em vez de, enfim, de ficar perdido, assim, e tal, né, sem saber para onde ir, o que é interessante também, né? A gente pode ter acesso a dicas de moradores locais, dicas que não estão nos guias turísticos oficiais, nos mapas oficiais, né? Dicas das pessoas, enfim, que estão lá, que vão dizer muitas vezes coisas do tipo, não vai aí que é perigoso, ou em tal horário o trânsito é ruim, sei lá, né? E que nos tornam familiares, né? A um lugar que que é estrangeiro de origem, né? Por outro lado, também na nossa própria cidade, a gente pode se tornar um pouco estrangeiro, né? Se desfamiliarizar um pouco na medida em que a gente tem acesso
a essas informações invisíveis. Então, acho que é um pouco isso assim que trata, né, essas aplicações urbanas. Tem um caso bem concreto, um amigo meu que veio do Mato Grosso do Sul para cá, e aí a gente estava andando no centro de Porto Alegre, assim, no viaduto da Borges, e aí ele começou a ficar meio assim, o que está acontecendo? Ele, não, eu vi no aplicativo que aqui tem tantos assaltos. Eu disse, cara, mas eu tenho 31 anos, caminho aqui há uns 20, nunca aconteceu nada comigo, assim. É interessante também pensar de que maneira... A percepção das pessoas que moram ou que passam por determinado local e a percepção que se constrói a partir desses Exatamente. aplicativos. Se amplia, né? A cidade se amplia, assim. Ela é também o que está no aplicativo, mas ela é também esse mundo concreto, para não falar o mundo real, porque isso é muito complicado. Mas Teríamos que ter outro programa para falar sobre exatamente. isso. Mas é interessante, assim, como essas coisas fazem parte da nossa vida e como que isso também, eu insisto assim um pouco na ideia da memória, mas como isso constrói uma memória dos espaços de quem jamais esteve presente ali. É interessante, assim. Bom, e na terça-feira, então, dia 18, a professora Cibele Moraes vai falar sobre a figura sonora na pausa audiovisual, rastros, percursos e moldurações. O que a gente pode adiantar, então, sobre isso, João? Então, a Cibele faz um debate que eu acho bem legal, que às vezes, enfim, tende para uma discussão sobre cinema, enfim, que é uma coisa que eu acho muito bacana, enfim, que tem a ver com uma pergunta que é meio primordial, assim, o que essas imagens e movimentos são? Eu estava lembrando, enfim, buscando um exemplo para ilustrar essa coisa que a Cibele faz, e eu lembrei de um momento, enfim, que está aqui na temporada do Breaking Bad, que acho que todo mundo aqui viu e todo mundo gosta, enfim, que é a cena que o Walter White enriquece, e aí tem um corte de uma hora em que ele vira de uma posição, sai para outra, ele está com uma roupa, e quando ele aparece, quando ele vira o rosto, ele está com uma outra roupa, e aí tem uma série de imagens que são engatilhadas dele levando dinheiro para o lugar onde ele guarda, que é aquele lava-jato, da mulher dele escondendo dinheiro, dele cozinhando metanfetamina. E é uma série de imagens engatilhadas que não fazem muito sentido, elas não são muito reais, enfim, porque elas fazem parte daquele universo do filme, mas a gente meio que vai experimentando aquela fusão da música que toca com as imagens, como se fosse uma coisa mais ou menos tranquila, sem nenhum problema, enfim, que constrói aquele mundo dentro da tela que é o universo do cinema, enfim, que tem as suas regras, a sua gramática, enfim, a sua forma própria de proceder. Tá certo, a gente ainda tem mais destaques da programação, mas depois do intervalo, então, Conexão em Pauta vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. É logo mais, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão em Pauta. O programa de hoje é especial sobre a Semana da Imagem da Unicinos. Na edição de 2015, o evento busca ampliar a discussão sobre as memórias das imagens. E quem nos traz mais informações sobre o tema é o organizador do evento, João Ladeira, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos, Tiago Lopes, professor dos cursos de comunicação da universidade, e Ricardo Machado, jornalista e mestre em comunicação. E a gente inicia esse terceiro bloco, seguimos falando então da programação, a gente quer saber um pouco mais da palestra da Laura Rué, que é a interface cultural e suas zonas de conflito das camadas especializadas às camadas temporalizadas do Arts. O que você tem a dizer sobre isso? O Arts é um site muito interessante, uma plataforma muito interessante, porque ela mistura um montão de coisa. Ela parece um museu, enfim, você pode brincar pelo Arts e ter acesso às grandes obras de arte do mundo, ou você pode desfrutar de uma experiência dentro de uma comunidade que trata e fala sobre arte. Você pode saber sobre os artistas, saber sobre os lançamentos, você pode desfrutar sobre um montão de conteúdo que foi produzido por aquelas pessoas. Que é muito curioso, porque é um universo que junta duas coisas. Arte com aquela coisa que deveria ter A maiúsculo de um lado, com esse espaço de interação, enfim, é um lugar muito híbrido, enfim. E é interessante perceber como é que essas relações, mais uma vez, acontecem dentro dessa interface. Bom, e para encerrar o evento, então, um grande finale com o professor Tiago, com a palestra e efeitos de presença em audiovisualidades digitais. O que você pretende passar para o público, professor, com essa palestra? Bom, a minha fala ela trata mais sobre uma qualidade das imagens contemporâneas que eu observo, enfim, que acho que nós observamos, né, que as imagens elas estão sendo produzidas, né, de uma forma que cada vez mais elas são endereçadas não somente para a nossa visão, né, para o nosso sentido da visão, mas elas parecem demandar um engajamento maior do corpo, né? As imagens elas se parecem cada vez mais com objetos com os quais a gente pode tocar, né, manipular, né, enfim, que tem algum tipo de efeito, né, tal como se fosse um efeito de presença mesmo, né, como se fossem objetos, né.
Acho que isso comparece em inúmeras áreas, né? No caso, o recorte são as audiovisualidades digitais, né? Então, seriam essas manifestações audiovisuais que emergem também dos meios digitais. E, bom, elas estão presentes aí desde telas, touchscreen, né? Que são os lugares mais óbvios, mas também em todos os tipos de formatos interativos ou ainda formatos que demandam um certo tipo de movimento ou deslocamento corporal, né? A gente tem isso, acho que nos videogames, isso aparece muito, mas também em dispositivos móveis, não somente os telefones, mas esses dispositivos móveis vestíveis, né? Tipo os óculos e coisas assim que estão surgindo, né? Roupas, acessórios, relógios, né? Inteligência, relógios, né? Então, as imagens que esses aparelhos exibem, elas são imagens que, ao meu ver, elas não são imagens semelhantes, assim, ou iguais, né, às imagens ditas tradicionais, né, dos meios, tipo cinema, televisão. Então, tal como elas vêm se constituindo até então, né, a gente está vivendo em um momento de transição, um momento interessante para pensar essa qualidade de presença mesmo das imagens. Era até isso que eu ia comentar, esse momento de transição, tantas coisas novas acontecendo, as pessoas ainda não conseguem também compreender tudo que está ligado a esses assuntos. Eu queria saber do Ricardo, como é que você vê esse desafio de trabalhar esse assunto? Eu acho que a grande contribuição, inclusive da cultura de interface, assim, para a gente pensar a nossa cultura como um espaço de muitas interfaces, a televisão, o computador, o celular, o óculos vestível e outras tecnologias vestíveis, acho que a grande contribuição do nosso tempo para compreender nós e o espaço onde a gente está colocado é que, de alguma maneira, a gente superou uma ideia bem moderna, assim, binária, de que ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, as homepages são exemplares nisso, assim. Elas têm um monte de coisa ali, elas têm vídeo, elas têm foto, elas têm texto, elas têm um monte de coisa. E eu acho que, de alguma maneira, assim, isso acaba impactando na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas e na forma como a gente se relaciona com esses objetos culturais. E a despeito, assim, de todo o binarismo que a gente vê em muitos debates do Facebook, sobretudo os políticos, a despeito, assim, dessa coisa que está desconectada do nosso tempo, mas também é parte dele, assim, porque também isso pressupõe, assim, a gente não superou a modernidade, talvez por isso a gente chame de pós-modernidade, mas a gente convive com coisas da modernidade, com coisas novas, e tentar ter uma postura ecológica, assim, que os sites às vezes fazem tão melhor do que a gente, assim, de arranjar no mesmo espaço de uma maneira que a gente consiga interpretar. Eu acho que isso vai também modelando, não modelando no sentido negativo, mas vai oportunizando para a gente outras formas de perceber o mundo, de perceber as pessoas e de perceber as próprias imagens, assim. Eu acho que ao contrário da modernidade, também a gente não tem mais grandes respostas, ainda bem que a gente não tem, mas a gente tem muitas perguntas sobre o mundo, assim. E como a gente sabe, são as perguntas que movem o mundo, né? Então eu acho que pensar as imagens é também pensar, sobretudo, sobre o nosso tempo, sobre o espaço que a gente ocupa nesse lugar permeado por pessoas e por imagens e por textos, por livros. A gente nunca abandonou os livros, nem é difícil que a gente abandone, mas a gente começa a conviver com esse monte de estímulos novos, por assim dizer, mas que trazem toda essa bagagem de que a gente já conhecia, que o Thiago já falou tão bem sobre isso. E essas perguntas, esses questionamentos também acabam motivando muitas pesquisas, né? Professor João, esse evento, ele de certa forma também pretende incentivar a produção de novas pesquisas sobre a imagem, que é o tema dessa Até porque semana. trazem a presença de novos mestres, que é o caso do Ricardo, da Laura. A decisão da gente para, enfim, montar esse evento com esse formato, convidar nossos colegas com essa lógica, enfim, é reunir pessoas que já tivessem, de uma certa maneira, finalizado a sua pesquisa, enfim, que tivessem algum produto concreto para mostrar para o público, enfim, que pudessem contar uma história começo, enfim, que pudessem, de uma certa maneira, tornar visível aquilo que a gente faz, enfim. É muito importante para a gente se comunicar com públicos, com a graduação específica, enfim, com a comunidade da universidade, no sentido mais estrito, e com o mundo, enfim, com outros planetas, civilizações, outras estrelas, enfim, para tentar, de uma certa maneira, alimentar esse debate e prestar conta daquilo que a gente faz, enfim, para tornar essa discussão mais pública, para, de uma
certa maneira, tentar fazer essas ideias circularem. Isso é muito importante para a gente. Bom, a gente sabe que o evento está aberto aí para quem quiser assistir, né, professor? Ele é gratuito. Sim. Quem pode assistir e conferir, então, não são só as pessoas da Aqui pós-graduação, daqui da universidade. Quem é que pode conferir, então, as atrações? Estão todos convidados. Quem não puder, enfim, por alguma razão, estar presente fisicamente, enfim, isso aqui é um debate sobre imagem. Temos imagens sobre o evento. Ele vai ser transmitido por streaming, enfim, no endereço que está no site do grupo, vai estar no site do grupo, é o endereço que se usa usualmente para esse tipo de atividade, mas vai estar lá disponível. Então, quem quiser dar uma olhada, enfim, ver o que a gente está fazendo pela telinha, apareça. Claro que é sempre mais legal até as pessoas próximas da gente e tal, mas enfim. A gente lembra, então, quem puder comparecer, né, Joyce? Exatamente. A gente dá as informações. Isso, a Semana da Imagem, então, ocorre entre os dias 17 e 19 de agosto, entre as 8 e as 10 da noite, aqui no campus da Unicinos, em São Leopoldo. E o evento é gratuito, né, como o professor falou. As inscrições podem ser feitas, então, no próprio local. É isso, Auditório Érico Veríssimo. Isso mesmo. Então tá certo, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e um bom evento. Eu vou estar lá conferindo. Eu também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. O Conexão em Pauta de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.